Minha mãe também diz isso. E descobre caminhos por entre sementes de luz, banhada de amor, e em paz segue passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surge pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o mundo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirá: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais Deus, sou mais Deus.
nos fazer mais leves, mais fortes pra crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar o outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar o outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração.
Olá pessoal, boa noite. Estou muito contente de poder hoje mais uma vez estar aqui falando um pouquinho para vocês nessa palestra de hoje, que tem o título, como está aí do lado, vocês podem ver, Jesus na Casa Espírita. Gostaria muito de agradecer à Casa Espírita maravilhosa Maria Madalena pelo convite. Também lembrando que em setembro, aqui em Caxias, no nosso CIL, a gente comemora o mês do Jovem Espírita. Então eu gostaria muito de agradecer por esse convite mais uma vez. E também estamos aí na conversa, né, sempre sobre o Setembro Amarelo. Então tá aí a minha lembrança sobre esse dia, que a gente possa sempre estar conseguindo conversar sobre esses temas tão sensíveis, mas que são necessários para que a gente possa cada dia mais estar conversando e progredindo sobre esse assunto. Meu nome é Juliana Santos Santana, eu faço parte do Grupo Espírita Semeadores da Luz, que fica no Gramacho, na Avenida General Rondon. Então, nessa noite de hoje, que vamos dar início agora, eu vou ler uma página do livro Páginas de Fé, do Francisco Cândido Xavier, e a mensagem de hoje é chamada de Decálogo Cotidiano. Logo em seguida, eu vou convidar vocês a realizar a prece comigo e depois a gente começa nosso bate-papo, nossa conversa de hoje, tá bom? Então, Decálogo do Cotidiano. 1. Comece o dia acendendo no peito uma luz, a luz da prece. 2. Envie aos amigos um pensamento de amor e envolva-os os desafetos em vibrações de paz. 3. Verifique a tua agenda e trace as tuas metas para hoje, de modo a não perder tempo. Estampe no rosto um sorriso fraterno e coloque rios lábios palavras de gentileza. 5. Não te mostre pessimista, mas não esperes atravessar o dia sem problema. 6. Afasta-te da crítica destrutiva, procurando encorajar os companheiros nas lutas em que se empenham. 7. Ouvi dos pequeninos aborrecimentos e esforça-te por superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. Aprenda a guardar silêncio para que saibas falar no momento oportuno. Não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quantos se aproximem dos teus passos. E 10. Confie em Deus e persevera na trilha do dever, na certeza de que haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. André Luiz. Nossa reflexão dessa noite. Então agora vamos à nossa prece. Fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos pedir para que os mentores dessa nossa casa querida possa hoje estar conosco nesse momento e que o lar de cada frequentador, o lar de cada um que frequentam a casa, que esteja com o coração ligado à casa, possa ser nessa noite um pontinho de luz, iluminando a família, iluminando o seu bairro, a sua casa. Querido Mestre Jesus, amigo e irmão, gostaríamos de pedir a Tua presença nesta noite de estudos e de aprendizados. Que possamos, Senhor, fazer o nosso melhor, ter os nossos ouvidos de ouvir, nossos olhos para ver, e que possamos aqui, Senhor, aprender um pouco mais de Teus ensinamentos. Esteja conosco durante essa hora em que iremos trocar conhecimento e que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos. Pedimos para darmos início à reunião dessa noite. Graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos começar. Deixa eu só passar o slide aqui. Bom, então vamos conversar hoje sobre Jesus na Casa Espírita. Então, o primeiro momento em que a gente vai falar é
para falar sobre Jesus na Casa Espírita, a gente vai conversar, né, um pouco sobre isso e vamos procurar entender como que a gente vai encontrar Jesus na Casa Espírita. Acho que todo mundo aqui deve ter mais ou menos uma noção, mas a gente vai hoje aprofundar, vamos conhecer um pouco mais. Quando eu fui convidada para fazer esse tema, eu fiquei me perguntando, caramba, mas em que contexto, né, eu preciso encontrar Jesus na Casa Espírita? Então a gente vai fazer aqui um mix de aprendizados juntos, tá? Então eu encontrei uma mensagem no livro Na Seara do Mestre, que está intitulado A Igreja Viva. E aí, vale a gente recordar, né, conforme a gente vai ler aqui a mensagem, vamos destrinchar um pouquinho, né, o que significa essa igreja viva? O que significa a igreja viva, né, de Jesus, que Jesus quis trazer dentro dos seus ensinamentos. Então, uma primeira parte que a gente vai começar a entender desses conhecimentos está lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, onde Jesus, né, em meio a uma conversa com os seus discípulos, ele fala: onde se encontrarem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei, eu no meio deles. A gente já ouviu essa frase composta de outras formas, mas isso sempre nos deu essa ideia de que se nós estivéssemos todos sentados, reunidos, né, para poder conversar sobre Jesus, a gente saberia que ali estaria ele. Então, às vezes, numa reunião ou palestra pública, quando estávamos no presencial, às vezes tinha 2, 3 pessoas por conta de um contratempo, ou trânsito, ou chuva, ou alguém não conseguia chegar. Eu lembro de sempre ouvir isso. Não, estamos aqui, somos nós, somos 2, somos 3, então o trabalho continua. Então a palestra vai dar continuidade, né? Porque Jesus vai estar ali. E aí, na mensagem, para a gente poder conhecer um pouquinho, eu achei que quando ele fala sobre a igreja viva, para a gente conhecer um pouco mais sobre como Jesus queria idealizar esse local de reunião, onde nós pudéssemos transpor. E aí, nesse caso, Igreja Viva, a gente pode transpor a nossa querida Casa Espírita, o nosso Centro Espírita. E a mensagem, ela nos diz sobre a divina simplicidade que deve-se ter como característica esse local. Um local universal, que não tem chefe, que não tem dono, né? Onde o chefe maior, nesse caso, é o Nazareno, é o Cristo. E que ele sempre é chamado por nós a estar ali presente nas reuniões. Então, dessa parte aí, a mensagem começa assim: eis como Jesus descreveu a sua igreja na divina simplicidade que a caracteriza. É universal, por isso está onde quer que se reúna 2 ou 3 corações fiéis invocando-lhe o nome. E aí ele continua: não tem chefe na terra visto como esse chefe é Jesus mesmo, cuja presença é implorada do céu. Ou seja, a gente implora, né, pela presença dele quando estamos reunidos. Mas vamos dar continuidade. Bom, a Igreja Viva, né, do livro Na Seara do Mestre. Então, ele fala que essa Igreja Viva, que está, né, descrita no livro da Seara do Mestre, é um local que resulta da reunião, da partilha espiritual dos irmãos que ali partilham da mesma fé. E aí a gente pode perceber que esse local de reunião, ele vai independer de local físico para exercermos a nossa fé, para que Jesus possa se reunir conosco. Imagina só se dependesse do local. Como é que seria durante essa pandemia? Então, é muito legal a gente começar a construir que igreja viva é essa? Que casa espírita é essa? Essa afirmativa, né, somos nós, a reforma, que a igreja viva, que o espiritismo vivo, o centro espírita, a casa espírita vive. Quando então ele vem dizer pra gente que essa igreja viva não depende do local, ele só vem reforçar isso pra gente.
né? Então, aonde está esse espiritismo vivo? Essa casa espírita viva, o grupo espírita vivo, tá? Ele começa em nós e não em locais construídos. No livro, o que é o Espiritismo, no primeiro diálogo que Allan Kardec tem com o visitante, que é o visitante crítico, ele diz que a doutrina espírita dispensa prosélitos. Ou seja, ele dispensa aqueles que têm uma fé cega, de acreditar por acreditar, de acreditar sem querer raciocinar, sem querer criticar. E quando eu falo de criticar, é no sentido de avaliar, de refletir, de meditar as palavras do Cristo, tá? O objetivo do Mestre, na sua igreja viva, não é o de dominar o mundo. Então, a gente não vai pensar que quanto maior número de igrejas a gente tiver, melhor vai ser. Não é esse o objetivo do Cristo. Por que não é o objetivo do Cristo? Quando Kardec tem essa conversa com o crítico, ele fala assim, mas você não quer prosélito? Você não quer mais pessoas que possam estar ali conhecendo a sua doutrina? Ele falou assim, não, pessoas, né, de conhecer por conhecer, não, a gente não quer. A gente quer pessoas que possam estar criticando, racionalizando, entendendo e meditando essa palavra de Jesus. Então, por isso que a gente precisa entender que essa igreja viva, então também a gente pode trazer um paralelo para a nossa casa espírita viva, para o espiritismo vivo, não está no local físico. Então, isso pode ter sido muito difícil para nós conseguirmos transpor esse momento de conexão com Deus, né? Mesmo sabendo que a prece pode ser feita em qualquer lugar, mas a gente sentiu falta da palestra, não é verdade? A gente sentiu falta do lugar físico ali, mas a gente pode começar também a entender e interiorizar que não é só ali que eu encontro a minha conexão com Deus, que eu encontro a minha conexão com Jesus, que eu encontro a minha conexão com os amigos espirituais, tá bom? Porque, segundo a mensagem, né, no livro Na Seara do Mestre, a igreja viva, o espiritismo vivo, a casa espírita viva não depende de local físico, para que possamos exercitar a nossa fé, tá bom? Então, dando continuidade aí, no 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus é interrogado por Pilatos se ele era o rei dos judeus, Jesus responde que o seu reino não era deste mundo. E quando ele faz essa afirmação, ele nos mostra que ele não quer destaques na terra. O objetivo da igreja viva, ou seja, da casa espírita viva de Jesus, tem o objetivo de nos tornar livres através de quê? Da reforma íntima. Quanto mais nós nos conhecemos, mais meditamos e refletimos sobre o espiritismo, sobre espíritos imortais que somos. E quanto mais a gente aprende sobre os nossos limites, sobre o verdadeiro sentido de seguir a Jesus, de sermos ferramentas na seara do Cristo, quanto mais a gente compreende o que Jesus espera de nós, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente procura a reforma íntima, a gente vai se livrando dos medos. E mais livre a gente vai estar, né? Livre do medo do que é desconhecido. A doutrina espírita, ela vem tirar de nós o véu da ignorância em relação à vida futura, nos fazendo entender que um porvir, um amanhecer de futuro melhor, um amanhecer de futuro melhor. E com isso, a gente também pode perceber que na mensagem onde se lê a força da igreja cristã se exerce no recôndito, ou seja, no oculto, no íntimo, escondido das almas. Olha só que a força da igreja cristã se exerce no íntimo das almas. Ou seja, essa força, né, dessa igreja viva, dessa casa espírita viva, ela vai ser exercida dentro de nós, tá? E a gente vai ter o espiritismo vivo, vai ter a sua influência reformadora dentro de cada indivíduo.
tá? Ou seja, o Cristo, ele cresce em nós, no nosso íntimo. E assim, a igreja viva, que é esse local de exercício de fé, tá? Que não precisa ser um lugar, e não é um lugar físico, ela precisa ser exercida primeiro em nós. A palavra igreja viva é a palavra e os ensinamentos de Jesus, e ela é atestada no indivíduo. Isso é muito interessante, porque essa mensagem do livro fala justamente, né? Estou tentando aí ir pegando cada partezinha do texto da mensagem para a gente poder ir discutindo um pouquinho sobre isso. Bom, então dando continuidade, e aí a gente vai ter o seguinte, deixa eu passar aqui, ok. E aí ela vai agir nos corações e é individual a construção do nosso sentimento em relação à nossa casa espírita. Vocês já pensaram sobre a casa espírita viva? Ela está viva em você? Mas viva de forma como mensagem que nos explica? A gente está assim, repetindo, né? A casa espírita, ela está viva na forma como essa mensagem nos explica. Escreve aí no chat como que tá a sua casa espírita interna. Que eu vou ler depois, hein? Jesus e a sua definição de igreja viva não tem nada a ver com exibicionismos, pompas, né, lugares homéricos, construções faraônicas. Não é. A obra do Cristo, ela é silenciosa e sempre construtiva. E sempre vai se transformar e está junto, ligado, caminhando com o aperfeiçoamento do Espírito. Essa é a verdadeira espera que Jesus tem para conosco. Olha só, ninguém poderá dizer que sobre a igreja de Jesus, ei lá colar, vede a sua pompa e o seu fastígio. Por isso que os esplendores, de sua luz estão no interior do homem, cuja razão ela ilumina e cuja consciência santifica. Tais são os característicos inconfundíveis da igreja cristã, revelados hoje pelos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Quem tiver olhos de ver, que veja. Então, olha que interessante, né? Tem aí, essa igreja a gente conhecendo nas palavras do Mestre a humildade, a simplicidade, né? Porque a sua igreja deveria ser cheia de pompa e não alcançar o objetivo proposto por ele. Então a pergunta é: onde está Jesus e a sua igreja? Está em você. Um dos ensinamentos do Cristo que a gente já ouviu várias vezes é aquele: vós sois deuses, podeis fazer igual a mim e muito mais. A igreja viva, o Cristo Rede Vivo, está em nós e na nossa transformação. Se Jesus está na casa espírita, sim, e a gente precisa ter olhos de ver, tá? Com isso, eu trago essas imagens aí para vocês darem uma olhada, tá? Que quando Jesus esteve aqui no mundo, esse mundo não era diferente do que a gente está vivendo hoje. Existiam preconceitos, intolerância religiosa, individualismo, incompreensão e tantos outros sentimentos que ainda existe entre na nossa humanidade. Como a gente já sabe, os ensinamentos de Jesus são atemporais. Eles não ficam perdidos no tempo. Ele não servia só para aquele momento em que ele esteve aqui. Quando Jesus ele vem para aqueles que necessitam, os doentes da alma. E como podemos perceber em um texto que Jesus traz nos dias de hoje,
do momento espírita, que eu acabei me inspirando para poder compor essa palestra de hoje, ele diz que os dramas vivenciados há mais de 2000 anos atrás, na intimidade daquele povo, se assemelha muito aos desafios emocionais que nós enfrentamos hoje. Por isso que os conselhos do Cristo são tão atuais, eles soam como atuais. Parece que a gente vai ouvir e vai ler e vai compreender o que Cristo quis dizer, a gente vai trazer, vai transpor para o nosso dia de hoje, tá? Justamente por essa semelhança de desafios emocionais que nós temos com a semelhança, né, dos dramas que foram vivenciados há mais de 2000 anos atrás por Jesus. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ele ensinava as coisas da alma. Então, para a gente poder dar uma continuidade, eu trouxe também o texto evangélico, tá? De Lucas, né, no capítulo 6, que vai do versículo 46 ao 49, em que ele fala, né? E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e que não pratica, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, por esse ensinamento que Jesus trouxe, né, há muito tempo atrás, dá para identificar duas questões muito fundamentais que são dirigidas a todo cristão e independente da interpretação religiosa que segue. Independente de ser espírita, católico, não importa. Um é a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. 2, a sabedoria ou a prudência em edificar o próprio caráter em bases sólidas. Tá? Em bases sólidas. Então, quando a gente começa o título dessa palestra falando sobre Jesus na casa espírita, se eu vou à casa espírita, Jesus está em mim. Então eu vou encontrar Jesus na minha casa espírita conforme eu vou me modificando, quando eu vou procurando a minha reforma íntima, quando eu procuro vivenciar como Jesus vivenciou. Assim eu vou poder encontrar Jesus na casa espírita a qualquer momento, em qualquer lugar, porque eu reconhecerei no outro as ações do Cristo. Eu reconhecerei nos meus irmãos de fé, irmãos de ideal, as ações do Cristo, os ensinamentos do Cristo, o caminho que ele queria, que ele nos deixou como se fosse migalhinhas de pão, né? Marcado. O caminho que ele queria que nós seguíssemos, ele deixou marcado pelos seus exemplos. Não só pela palavra, mas pelos exemplos. A propósito disso, em relação a esse texto evangélico, Kardec afirma, parece o seguinte: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou Senhor se não segue os preceitos? Ou seja, do que adianta irmos lá para a casa espírita, né? E a gente sempre ouve isso, já ouvimos bastante. E estamos lá e falar sobre coisas que fazemos, sobre a bondade que fazemos, sobre o amor que nós temos, mas a gente não está exercendo, porque não foi palavras que Jesus veio trazer para nós. Ele trouxe exemplos. Ele trouxe suas parábolas, ele trouxe ensinamentos, mas acima de tudo, ele fez questão de exemplificar tudo. Então, na qualidade, e aí lá no livro do Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 47, Emmanuel diz: na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que
Jesus ensinou. Então isso vem de encontro com aquilo que a gente conversou, de nós sermos deuses, né? Nós somos deuses e podemos fazer igual a Jesus e muito mais. E aí a grande questão é, serão os cristãos os que honram com exteriores atos de devoção ou ao mesmo tempo a gente se sacrifica? Né? Ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, o egoísmo, a cupidez de todas as suas paixões. Serão os seus discípulos os que passam os dias em oração e não mostram-se nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto no mesmo modo em que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Então, quando Kardec vem explicar, né, sobre isso, justamente isso. Não adianta a gente dizer que segue, que vai, que leu, que conhece todo o Pentateuco, que leu todas as obras complementares, se não for colocar em prática. Se não for olhar para si, reconhecer aquilo que não é legal, aquilo que não condiz com a conduta do Cristo e tentar se esforçar todos os dias um pouquinho para deixar isso de lado. Para deixar de lado aquilo que não nos faz bem. Ainda as nossas vicissitudes, ainda os nossos excessos. Não é para a gente proporcionar uma mudança de um dia para o outro, mas que a gente possa proporcionar em nós um autoconhecimento. Isso é importante, porque quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei quais caminhos eu devo seguir. Eu consigo trilhar e saber os meus limites. A gente só sabe se a gente está na fase de perdoar se nós já tentamos, né, e entendemos que, olha, aqui nesse momento aqui eu não consigo perdoar ainda, mas eu já consigo não odiar. Ok. Então, esse processo só vai acontecer através do autoconhecimento, que faz com que a gente reflita sobre as palavras do Cristo. O Sermão da Montanha, se a gente for observar, ele é gradativo. Ele começa pela bem-aventurança mais fácil de se atingir. E por aí vai. Ele vem em graus de dificuldade, porque um depende do outro. Cada bem-aventurança posterior depende da anterior. Já observaram isso nas bem-aventuranças? Isso é muito interessante. Então, vamos dar continuidade aqui. E aí eu vou começar a ver isso. Jesus na casa espírita. Onde eu posso reconhecer Jesus na casa espírita? Depois de toda essa minha mudança, depois de todo esse meu olhar para mim, né? Não só para mim, mas sim para o ensinamento, para o exemplo do Cristo, e agora olhar para fora, aonde eu posso reconhecer Jesus no meu caminho, para que eu possa estender a mão, para que eu possa ser modificado no meu interior. Porque as situações que nos são colocadas não nos servem somente para poder ajudar o outro, serve também para nos tocar, para nos transformar interiormente. Às vezes uma ajuda, um trabalho na casa espírita, um trabalho, né, voltado para a ajuda a determinados locais, campanhas, né, de auxílio ao próximo, ainda mais agora nós estamos numa pandemia, entendendo como está a nossa população, né, a maioria das pessoas ali, algumas, né, passando fome ou então em situação de risco, de miséria, não só está acontecendo por conta de um processo também de transição do nosso planeta, mas também com uma forma de nos tocar, de nos ajudar. No livro, na Gênese, na Nova Era, no capítulo 19, se eu não estiver enganado, ou 18, existe uma parte do texto que fala sobre isso, que muitas coisas iriam acontecer, muitas tristezas, muitas situações que, na verdade, iria categorizar para a gente como se fosse o fim de tudo. Quando, na verdade, essas situações vão acontecer
para que nós sejamos expostos ao nosso extremo, tanto da maldade, quanto da bondade, da falta de empatia, da falta de amor, do individualismo do ser humano. Na Gênesis vem falando sobre isso e diz que isso vai acontecer, todas essas situações vão acontecer para que nós, seres humanos, possamos ser tocados, né? Sermos colocados naquela situação ali em que um momento a gente vai chegar e dizer assim, chega, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais a maldade, eu não aguento mais ver o meu irmão sofrer, eu não aguento mais ver pessoas passando fome, eu não aguento mais ver pessoas passando frio, mas ainda precisamos passar por essas situações para que nós possamos também sermos modificados internamente. E quando eu falo modificado internamente, é modificado sentimentalmente. A gente não vai mais aceitar o erro, a gente não vai mais aceitar aquilo que não for o correto, o que não for naquele caminho que foi deixado, exemplificado pelo Cristo. A gente tem sempre dois caminhos para poder aprender, ou é pelo amor ou é pela dor. Nesse caso, a gente já teve muitas experiências para poder tentar aprender pelo amor, né? Então estamos aqui, nesse momento, né, um momento de transição no planeta muito importante, e se nós formos parar para pensar, nós estamos sendo aí, aqueles trabalhadores da primeira hora desse novo momento, desse novo momento de transição, né? Então vai ser realmente mais difícil, lidar, mas se nós estivermos com o guia e modelo que Deus nos enviou, com certeza será um pouco mais fácil de passar por isso, tá? Não vai ser sem dor, não vai ser sem ser, né, doloroso, mas será exitoso, tá? Então, quando eu falo que Jesus está na casa espírita, eu posso reencontrá-lo de diversas formas, dentro de mim, dentro do outro, nas minhas ações, na minha comunhão com fé, na evangelização diante das dificuldades com nossas crianças, com os nossos jovens. Ali eu vou encontrar Jesus. Vamos lembrar que Jesus veio para os doentes da alma, que somos nós. Ele veio para nós, para nos auxiliar, tá? No atendimento fraterno, quando eu recebo alguém, quando eu sou aquela pessoa que tento auxiliar ao máximo, que estarei ali no trabalho, que vou estar no estudo da meditação das palavras do ensino de Jesus, tentando compreender o que ele quis dizer, nós tentando compreender na palavra, palavra por palavra, e não na interpretação que eu queira, mas sim na palavra por palavra que Jesus quis trazer. No reforço para o trabalho, no bem, ali também encontrarei e estarei reunido com Jesus. No acolhimento dos que chegam à casa espírita, ali também eu encontro Jesus. Ok, pessoal? Bom, então vou dar continuidade. Eu gostaria de deixar muito uma dica de um filme. Anda, pessoal, vamos! As férias da família já começaram! Falta muito para chegar, pai? Faltam umas 5 horas. Eu sei que você é o pastor, mas não pode fazer tudo. Tem razão. Vamos aproveitar nossa escapada. A esposa e o filho dele morreram no acidente? A cidade de Raymond está morrendo. Eu tenho um plano para mudar essa situação. Desejo abrir um hotel cassino. Mas o jogo é ilegal. Não por muito tempo. A hipoteca é 500 mil e está sendo embargada nesse momento.
O banco vendeu o prédio da igreja a um grupo de investidores. E é com tristeza que eu digo que vão nos tirar daqui semana que vem. As pessoas da cidade estão famintas, mas não é de comida que precisam. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro. O meu problema é um vagabundo novo na cidade. Honesto ou não, é melhor ir embora antes que eu chame a polícia. Eu não estou contratando. Eu preciso da mesa para os clientes pagantes. Cai fora daqui. Olha só, eu não contrato estranhos. Nunca contratei e nem vou contratar. Eu só estou procurando uma oportunidade para provar que eu sou capaz. Tá criando muito problema. As coisas não vão muito bem na cidade. Eu achei que as pessoas precisassem mais de Deus quando as coisas vão mal. Vamos basear nossas decisões no que Jesus faria? Exatamente. Se Jesus fosse o editor, ele publicaria isso. Mas no fundo do meu coração, eu sei que Jesus faria o mesmo. Jesus? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta. O que faria Jesus? Esse é a dica de um filme que eu deixo para vocês assistirem, que é chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um filme muito interessante porque, eu vou falar aqui bem rápido, né? Um homem chega na cidade e ele tenta, né, pedir ajuda para várias pessoas. As pessoas sempre julgam ele pela sua fisionomia, pela sua roupa. E a cidade passa por problemas e a cidade inteira é uma cidade que é religiosa. Então o desenrolar do filme vem todo acontecendo sobre pensar. Enquanto você tiver uma dúvida, não souber o que fazer, pense como Jesus faria. O que Jesus faria no seu lugar, nos seus passos, no seu caminho que você está traçando, como Jesus faria. Com certeza, tomaríamos decisões melhores. Então é um filme muito bonito. Eu espero que vocês possam assistir. Ele está no YouTube, gratuito, tá? É um filme muito bom que vale a pena a dica aí para vocês assistir. E aí, para a gente já ir caminhando para o nosso final, do livro Vivendo com Jesus, pelo espírito da Amélia Rodrigues, né, psicografado por Divaldo, tem uma mensagem muito legal que ele fala sobre como é esse viver com Jesus, né? Então eu vou ler aqui a mensagem, alguns trechos que eu tirei, tá? Viver com Jesus, ele fala que é por isso a sua doutrina é de boas novas, da alegria, entoando o canto de beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos futuros. Isso é viver com Jesus. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de serem amados. Isso era viver com Jesus. E ele os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como os seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Também por ele foi respeitado e ouvido, deixando-lhes as marcas inconfundíveis das suas lições que transformaram algumas das suas vidas estioladas. Nicodemos, que se sentava poderoso no sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber
claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do espírito no corpo carnal. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. Então, como o contato com Jesus, de ter estado próximo a Jesus, fez toda essa mudança. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética, do comportamento humano, tornando-se na atualidade processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas infelizes trazidos do passado espiritual. Bom, com isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa troca de hoje. Eu espero que tenham conseguido entender, que Jesus é esse que eu quero vivenciar. Porque se nós vamos lembrar lá do início, a Igreja Viva do Cristo, ela é vivenciada. Então, Jesus na casa espírita precisa ser vivenciada por nós. Ela precisa ser vivenciada para que possamos tornar ela acessível para outras pessoas e acessível para nós também, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer pela noite de hoje. Muito obrigada pela paciência, por terem estado aí, e espero que a gente se veja em breve, tá? Numa outra apresentação. E agora, nesse momento, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, que eu também vou dar uma olhada, tá bom? Mas eu gostaria muito, muito de agradecer mesmo o convite e a participação nessa noite de hoje, ok? Agora eu vou convidá-los a então fazer a prece que Jesus nos ensinou, para que possamos dar por encerrada a nossa noite de hoje, de aprendizados e de reflexões. Mais de reflexão, porque todas essas mensagens e frases e ensinamentos dele, nós já tínhamos ouvido. Agora a gente está numa outra situação de compreender como fazer com que ele exista em mim todos os dias. Essa eu acho que é o maior desafio nosso. O maior desafio de encontrar Jesus dentro dessa casa espírita viva que precisa habitar em nós. Ok? Então, muito obrigado, tá, pela paciência. E agora, então, eu vou convidar vocês a fazer a oração que ele nos ensinou. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, para que possamos finalizar essa noite de hoje com esse sentimento de calma e de alegria que eu também sinto nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, pela noite de hoje. Até uma próxima. Muito obrigada.